120. Viver em outro mundo. Capítulo 779. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhando naturalmente. Zhao Ai não sabia sobre o plano de Thundering de retirar suas tropas. Mas mesmo se soubesse, ele ainda não deixaria Thundering em paz. Afinal, seu ódio pela raça divina era muito profundo, contanto que fosse para matá-los. Então ele faria. Portanto, depois que a escuridão chegou, ele imediatamente liberou os mosquitos devoradores de sangue, metade na raça divina e metade nos demônios. Ao mesmo tempo, ele também fez a cavalaria e mortos-vivos se prepararem para outra onda de ataque. Zhao Ai olhou para o céu. A raça divina montou acampamento e seus oficiais se encontraram. Era hora. Zhao Ai imediatamente enviou os mosquitos na direção do acampamento da raça divina. Thundering e os outros atualmente estavam discutindo sobre seu recuo quando de repente Feier veio de fora. Seu rosto estava feio quando ele reportou: Mestre, os mosquitos devoradores de sangue apareceram. Depois de ouvir Feier, a expressão de Thundering mudou. O que o preocupava acabou sendo verdade. Os mosquitos devoradores de sangue estavam realmente sob o controle do inimigo. Além disso, seus números eram grandes. No entanto, não era hora de pensar sobre isso. Ele imediatamente disse: passe as ordens. Faça o que eu disse mais cedo. 3 pessoas formarão um grupo. Diga para não entrar em pânico. É possível que o inimigo use seus mortos-vivos para atacar. Todos, voltem para suas divisões. Embora eles estivessem rindo mais cedo, neste momento, ordens eram ordens. Todos imediatamente deram um grito antes de se virar e partir. Depois de ver o grupo sair, Thundering se levantou também. Ele pegou seu bastão de madeira e então se virou para Feier e disse: Feier, reúna seu pessoal. Nós faremos as pessoas do continente Arca experienciar quão poderosa nossas habilidades de relâmpago são. Feier assentiu, então ele tirou seu bastão de madeira e seguiu Thundering para fora. Quando chegaram lá fora, eles imediatamente viram uma cena parecida ontem. Os mosquitos devoradores de sangue estavam constantemente descendo do céu e atacando o acampamento. Thundering bufou quando ele acenou seu bastão. Um flash de luz veio e um monte de mosquitos na frente dele desapareceu em cinzas. O que Thundering não notou foi os mesmos mosquitos reaparecendo no céu acima dele e continuaram seu ataque. Neste momento, Feier também reuniu os outros gigantes. Todos eles trouxeram seus bastões com eles enquanto se alinhavam e murmuravam encantamentos. Pequenas faíscas de relâmpago começaram a aparecer em seus corpos. As faíscas ficaram maiores e maiores até que cada gigante foi coberto por relâmpago. Foi neste momento que Feier disse: ataque. E assim que sua voz caiu, o relâmpago em cada gigante arqueou na direção dos mosquitos, pulando de um mosquito para outro. Aqueles que foram atingidos pelo ataque foram instantaneamente transformados em cinzas. Com Feier e os outros gigantes controlando o relâmpago, ele serpenteou por todo o acampamento da raça divina, matando um grande número de mosquitos com cada movimento. No entanto, assim que eles morreram, os mosquitos reapareceram e então continuaram com seu ataque. Naturalmente, era impossível para os gigantes controlarem seu relâmpago por muito tempo. Logo, a rede de relâmpago desapareceu no meio do ar. Por outro lado, parecia que o número de mosquitos não foi afetado. Por causa disso, ele decidiu focar nos mosquitos devoradores de sangue. Ele queria ver algumas pistas. Assim que a rede de relâmpago dos gigantes eliminou um embrulho de mosquitos, outro grande amontoado apareceu no ar. Thundering não pode deixar de ficar surpreso quando ele viu isso. Para ter certeza de que não estava vendo coisas, ele se concentrou na rede de relâmpago. Depois que a rede erradicou os mosquitos, um mosquito devorador de sangue de repente apareceu de onde havia desaparecido. Parece que eles não foram mortos. Isso assustou Thundering, caindo suor frio de sua testa. Ele sabia que essa situação apenas aconteceria em 2 ocasiões. Primeiro, quando um mosquito tem uma habilidade de teleporte espacial. No entanto, Thundering não conseguiu detectar nenhuma flutuação espacial, então essa possibilidade é nula. Outra possibilidade era que esses mosquitos devoradores de sangue pudessem ressuscitar. Ressurreição.
Esse não é um nome estranho no reino divino. Haviam várias bestas mágicas com essa habilidade. Se alguém quisesse matar essas criaturas, então ele precisava garantir que cada parte fosse eliminada, incluindo cada gota de sangue. Senão, qualquer uma de sua parte seria capaz de se anexar em outra besta mágica, absorvendo sua força vital antes de ressuscitar completamente. Embora suas forças fossem afetadas, ninguém no reino divino queria ofender animais com essa habilidade. Sem uma maneira de eliminá-los completamente, procurar problemas com essas criaturas seria uma má ideia. Mas ao que parece, esses mosquitos devoradores de sangue pareciam ter mais que apenas ressurreição. Thunderum pode ver que os mosquitos devoradores de sangue de hoje eram mais fortes que os de ontem, no mínimo 2 vezes mais fortes. E se eles podem regenerar, significa que eles não eram mosquitos devoradores de sangue. Depois de pensar nisso, Thunderum observou os mosquitos com mais cuidado. Ele queria ver se os ataques desses mosquitos eram iguais aos daqueles do reino divino. Contudo, depois de olhar por um longo tempo, ele não conseguiu encontrar nenhuma diferença nestes mosquitos devoradores de sangue. Portanto, existe apenas uma explicação para isso: esses mosquitos eram uma espécie variante dos mosquitos devoradores de sangue. Ao pensar nisso, Thunderum soltou um suspiro de alívio. Ele não estava com medo da regeneração desses mosquitos. Desde que esses mosquitos podem regenerar, então significa que aqueles de ontem também podiam. Não admira que aqueles mosquitos fossem difíceis de lidar, eles na verdade tinham a habilidade de regeneração. Mas no final, os mosquitos de ontem ainda foram eliminados. Isso significa que o número de vezes que esses mosquitos podem ressuscitar não era infinita. Thunderum sentiu alívio. Entretanto, ele não espalhou informação sobre a habilidade de ressurreição dos mosquitos. Deve-se saber que o mero pensamento de um animal ressuscitando causaria ansiedade em qualquer morador do reino divino. Se ele espalhar isso, então ele estaria causando baixa desnecessária no moral da tropa. Depois que Feyre e os outros gigantes ficaram sem energia para fazer seus ataques, Feyre retornou para o lado de Thunderum. Feyre não seguiu Thunderum por um dia ou dois. Então quando ele viu Thunderum parado ali, ele sabia que seu mestre estava observando os mosquitos devoradores de sangue. Naturalmente, ele não perturbou Thunderum e lhe deu tempo para analisar seu inimigo. Neste momento, uma explosão foi ouvida de repente na distância. Esse som acordou Thunderum. Ele olhou para a direção do som quando ele disse: "Como eu esperava, este Zhao-Ai é realmente difícil de lidar." Feyre naturalmente entendeu Thunderum. Zhao-Ai não só estava usando os mosquitos devoradores de sangue, ele também aproveitou o momento para adicionar os mortos-vivos. Feyre se virou para Thunderum e disse: "Mestre, o que faremos agora?" Thunderum suspirou e disse: "Aguentaremos, não temos outras maneiras para lidar com eles agora. Também é por esse motivo que eu decidi fazer um recuo. O inimigo tem coisas demais para usar contra nós, mais do que eu esperava. Nós temos que voltar e repensar em como lidar com eles." Feyre ficou em silêncio. Depois de estar com Thunderum por todos esses anos, essa foi a primeira vez que ele ouviu Thunderum dizer isso. Do tom de Thunderum havia um toque de desamparo. Esse aspecto sempre esteve ausente em Thunderum antes, mas apareceu agora. Isso deixou Feyre ainda mais curioso sobre Zhao-Ai. Ele queria saber que tipo de pessoa Zhao-Ai realmente era. Como ele poderia ser tão consistente que até fez Thunderum recuar? Essa pessoa era forte demais. Pode um homem realmente fazer tudo isso? Embora Feyre estivesse pensando sobre isso, ele não parou e encarou. Se Thunderum visse o rosto de Feyre agora, ele ficaria surpreso. Os olhos de Feyre eram tão brilhantes que ele deve ter pensado sobre grandes coisas. A primeira vez que Feyre esteve assim foi quando ele lutou contra a invasão do exército da raça divina. Os ataques dos mosquitos e mortos-vivos continuou. Embora eles já tivessem pensado em maneiras para lidar com os mosquitos, eles ainda precisavam pensar sobre como lidar com os mortos-vivos. Os ataques dos mortos-vivos eram realmente rápidos. Além disso, com os ataques dos mosquitos, aqueles nos arredores do exército tiveram suas consciências divididas em duas. Eles mantinham os olhos nos mosquitos enquanto também tomavam nota da constante onda de javelins vindo na direção deles. Por causa do método que Thunderum fez ontem, a letalidade dos mosquitos reduziu muito. Embora os mosquitos devoradores de sangue tivessem sido promovidos,
As casualidades que eles causaram tinham se tornado menores. Enquanto os mosquitos estavam atacando, um soldado da raça divina apoiaria seu domínio, um focaria em matar os mosquitos, e um descansaria e ficaria pronto para rotacionar. Mas mesmo assim, casualidades não podiam ser evitadas. As coordenadas entre os javelins dos mortos-vivos e os mosquitos causaram mais mortes comparado à última noite. Viver em outro mundo. Capítulo 780. O rei demônio dragão olhou para a cidade sol nascente e pensou em todos os demônios que morreram. Depois de ver o movimento de Zawai, o rei demônio dragão já sabia sobre seu propósito. Para ser honesto, as táticas de assédio de Zawai realmente deram uma dor de cabeça ao rei demônio dragão. Embora o assédio de Zawai não levasse muitos de seus membros, ele ainda conseguiu diminuir muito seu avanço. Quando o rei demônio dragão chegou na cidade sol nascente, já era de tarde, os céus estavam continuando a ficar escuro. Entretanto, ninguém estava na cidade sol nascente. A coisa mais problemática para o rei demônio dragão agora era que ele tinha medo de dividir suas tropas. Pelo que ele contou, Zawai tinha enviado uma dezena de milhões de unidades de cavalaria para sitiar eles hoje. Se o rei demônio dragão dividisse suas tropas, então o único resultado que aconteceria é eles sendo dominados por Zawai. Por causa disso, o rei demônio dragão decidiu ficar em um único grupo. E desde que Zawai apenas usou seus mortos-vivos na sua batalha anterior, o rei demônio dragão não sabia sobre a força geral das tropas do continente Ark. A informação que eles tinham coletado no passado declarava que as pessoas do continente Ark eram muito fracas. Eles não eram um oponente para a raça demoníaca. Mas ultimamente, o rei demônio dragão recebeu a informação que Zawai tinha poções que podem tornar alguém um especialista do 9º nível em pouco tempo. O rei demônio dragão estava bastante duvidoso com esse relatório. Mas depois de ver as unidades de cavalaria, o rei demônio dragão finalmente acreditou que Zawai realmente tinha uma maneira drástica para melhorar a força de alguém. Isso deixou o rei demônio dragão preocupado. O motivo pelo qual os demônios estavam confiantes em conquistar o continente Ark era porque seus soldados eram muito mais fortes que aqueles no continente. Adicionalmente, os demônios também tinham grandes quantidades de especialistas de nível Deus. Mas agora que o continente Ark pode promover sua força, a vantagem do exército demoníaco foi nulificada. Além disso, Zawai tinha itens que podem ferir especialistas de nível Deus. Por causa desses motivos, seria difícil para a raça demoníaca conquistar o continente Ark em um curto período de tempo. Estar competindo com a raça divina não ajudou também. O rei demônio dragão não pode deixar de sentir sua confiança cair depois de enfrentar os ataques da cavalaria. Ele não sabia como Zawai conseguiu fazer suas poções. Afinal, essas poções não eram apenas boas para o continente Ark, era boa para a raça demoníaca também. O rei demônio dragão até fez os demônios pesquisarem as duas poções. Entretanto, as respostas que eles lhe deram foram desapontadoras. As pesquisas disseram que a poção do 8º nível era apenas um frasco de água enquanto a poção do 9º nível era o sangue de uma besta mágica desconhecida. A poção do 9º nível não era uma poção de maneira alguma. Após receber o resultado, o rei demônio dragão franziu a testa. Ele não tinha ouvido de uma água que pode tornar alguém no 8º nível. Mesmo o líquido da vida dos elfos não podia fazer isso. O sangue que pode tornar as pessoas em 9º nível era ainda mais misterioso. Se uma besta mágica que tinha um sangue como esse existia, então não haveria nenhuma maneira para Zawai domá-la. Mais importante, seria impossível para essa criatura ter sangue suficiente para alimentar o exército do continente Ark. Como o assunto dessa maneira, o rei demônio dragão não ganhou nada neste estudo. Ele ainda estava preso em procurar maneiras para lidar com Zawai. Depois de olhar para a cidade sol nascente, o rei demônio dragão suspirou e disse: "Descansaremos aqui hoje à noite. Informe todos para estabelecerem um acampamento." Aqueles ao redor dele deram um aceno e espalharam a ordem. A eficiência da raça demoníaca não foi mais lenta que a raça divina. Além disso, eles estavam usando os mesmos métodos que a raça divina. Por causa disso, não demorou muito tempo até os demônios terminarem de fazer seu acampamento. Depois que o acampamento foi estabelecido, o rei demônio dragão foi para sua própria sala e se encontrou com outros especialistas de nível Deus de diferentes raças. O rei demônio dragão olhou para aqueles presentes e disse: "Nós finalmente chegamos na cidade sol nascente. Entretanto, os métodos de Zawai estão nos dando enormes problemas.
Além disso, seus soldados sofreram uma enorme promoção de força. Conquistar o continente Ark em pouco tempo está provando ser difícil. Eu já relatei esse assunto ao grande rei demônio. O que precisamos fazer agora é esperar por algumas colisões entre Zawai e a raça divina. Quando isso acontecer, nós iremos capturar alguns lugares importantes para nós. Então seguraremos aqueles lugares e vamos esperar pela chegada do grande rei demônio. O grupo não teve nada a dizer. Eles também estavam irritados pelos ataques constantes que aconteceram hoje. Eles não podiam fazer nada. Suas unidades de cavalaria não eram tão rápidas quanto o inimigo. Mesmo especialistas de nível Deus não podiam pegá-los. Neste caso, o método do Rei Demônio Dragão era o melhor plano para eles. Vendo que ninguém deu outras ideias, o Rei Demônio Dragão continuou: Zhao Ai mudou suas táticas, e sua força não é mais fraca que a nossa. A única coisa que poderíamos fazer é avançarmos regularmente enquanto capturamos mais cidades. No entanto, eu acho que Zhao Ai tornará mais difícil para nós avançarmos. Certifique-se que seus homens estejam alertas o tempo todo. Nós não podemos ficar descuidados neste momento. O grupo aceitou o comando do Rei Demônio Dragão antes de se virarem e partir. Porém, o que o Rei Demônio Dragão não esperava era a parada de ataque da cavalaria quando a noite chegou. O Rei Demônio Dragão ficou mais aliviado quando os céus ficaram mais escuros. Isso era porque os céus do reino demoníaco eram mais escuros que os do continente Ark. Os demônios eram mais adequados a lutar na escuridão. Então o Rei Demônio Dragão não estava com medo de nada. Depois de estabelecer sua defesa, o Rei Demônio Dragão foi descansar. Ele e Thunderium tinham métodos parecidos. Ao mesmo tempo, o Rei Demônio Dragão também veio encontrar o mesmo cenário que Thunderium. Um som de zumbido acordou o Rei Demônio Dragão. Ele encarou por um momento antes de rapidamente sentar. Isso era porque ele sentia que esse som era bastante familiar. No entanto, embora fosse familiar, ele ainda não conseguia lembrar o que era. O Rei Demônio Dragão era uma pessoa muito cuidadosa. Ele imediatamente emitiu uma ordem: o que é esse zumbido? Vá checar. O guarda do lado de fora imediatamente obedeceu. Passos foram ouvidos enquanto o guarda se afastava. Logo, o mesmo guarda voltou correndo, e com uma voz em pânico ele disse: Vossa Alteza, grandes quantidades de mosquitos diabólicos estão lá fora. Parece com um enorme enxame. A expressão do Rei Demônio Dragão derreteu completamente. Ele finalmente lembrou onde ele ouviu esse zumbido. Era uma experiência que ele não queria lembrar. Antes do Rei Demônio Dragão se tornar um nível Deus, ele era apenas uma pessoa comum entre a raça demônio vil. Ele vagueou por todo o reino demoníaco, querendo melhorar sua força rapidamente. Naquela época, ele tinha vários amigos viajando com ele. Eles entraram em uma famosa área perigosa no reino demoníaco, querendo explorá-la. Entretanto, eles não esperavam ver um enxame de mosquitos vivendo lá. O Rei Demônio Dragão só escapou por causa da sua sorte. Todos os seus amigos não foram tão afortunados. Ele podia claramente lembrar do amontoado de mosquitos que eram o bastante para ofuscar o céu todo. Naquele momento ele ficou extremamente assustado, então correu por sua patética vida. Todos aqueles amigos que ele tinha tentaram lutar pela sua saída, mas no final, eles foram engolidos pelo enxame de mosquitos. O Rei Demônio Dragão ainda tinha pesadelos sobre o evento daquele dia. O Rei Demônio Dragão imediatamente correu até a porta antes de gritar alto: Como pode haver mosquitos diabólicos aqui? Como aqueles mosquitos podem aparecer no continente Ark? Rápido, soe o alarme. Com sua ordem, o alarme rapidamente soou. O toque melodioso do sino parecia muito alarmante nesta noite escura. Todo o exército demoníaco imediatamente brotou, pronto para agir. O Rei Demônio Dragão olhou para os mosquitos devoradores de sangue no céu. Sua expressão era muito difícil de descrever. Ele não esperava que mosquitos diabólicos aparecessem no continente Ark. Neste momento, especialistas de diferentes raças chegaram ao lado do Rei Demônio Dragão. Suas expressões eram bastante feias também. Eles não sabiam o que dizer. Depois de pouco tempo, um demônio abriu sua boca. Como os mosquitos diabólicos podem aparecer aqui? Se eles existem, como o continente Ark ainda pode sobreviver? O Rei Demônio Dragão já tinha se acalmado. Ele respondeu: Eu lembro de ler algo da nossa informação do continente Ark. Existe um registro sobre mosquitos chamados mosquitos devoradores de sangue. Naquela época, havia um pequeno grupo deles no continente Ark. Para suprimi-los,
Muitos especialistas do 9º nível foram expulsá-los do continente. Mas eu não pensei que aqueles mosquitos devoradores de sangue seriam os mosquitos diabólicos que vimos agora. Faça a todos terem cuidado extra. Todos devem saber sobre os mosquitos diabólicos e quão aterrorizantes eles são. O grupo assentiu antes de se virarem e partirem. Assim que o encontro terminou, os mosquitos devoradores de sangue começaram seu ataque, mergulhando todo o exército demoníaco em caos. No entanto, também foi aí que os demônios mostraram quão resolutos eles eram. Os demônios se adiantaram e mataram os mosquitos onda após onda. E uma vez que um demônio sabia que ele não sobreviveria, ele voaria para longe e se explodiria, levando um enorme amontoado de mosquitos das redondezas. O rei demônio dragão olhou para essas explosões com dor. Quando a primeira explosão soou, mais e mais demônios começaram a explodir. Neste momento, um tipo diferente de explosão foi ouvido. O rei demônio dragão olhou por um momento antes de sua expressão ficar feia. Ele sabia o que essa explosão era. Isso era dos javelins do continente Ark. Depois de ouvir as explosões, o rei demônio dragão soube que as pessoas do continente Ark haviam usado essa oportunidade para atacar. O que deixou o rei demônio dragão não era esse ataque, mas sim o fato de que as pessoas do continente Ark não estavam preocupadas com os mosquitos. Se eles não estavam assustados, então isso apenas pode significar uma coisa: os mosquitos diabólicos não os atacariam. E o motivo para isso era porque os mosquitos estavam sob seu controle. O rei demônio dragão sabia quão aterrorizantes esses mosquitos diabólicos eram. Se o continente Ark realmente pudesse controlar eles, então isso não seriam boas notícias para a raça demoníaca. Outra coisa que preocupou o rei demônio dragão era a força dos mosquitos diabólicos. Eles não eram mais fracos que aqueles que ele encontrou no reino demoníaco. O exército demoníaco estava em uma posição muito perigosa. Viver em outro mundo. Capítulo 781. Zawa estava atualmente sentado dentro do espaço olhando para o estado dos demônios e da raça divina. Ele não sabia se os demônios ou a raça divina recuariam ou não. Zawa sabia que o ataque desta noite seria considerado o maior ataque que ele fez nos demônios e na raça divina. Com os mosquitos e a cavalaria atacando juntos, Zawa acreditava que os danos causados esta noite não seriam pequenos. Entretanto, o trabalho de Zawa era muito mais fácil desta vez. Ele apenas colocou os javelins e outros suprimentos em um único lugar não muito longe dos acampamentos dos demônios e da raça divina. A quantidade que ele tirou era mais que o suficiente. Mesmo com a cavalaria de mortos-vivos atacando sem parar, o suprimento não acabaria. O que Zawa queria ver eram as reações das duas partes quando os mosquitos devoradores de sangue chegassem. O que ele viu foi interessante. Os demônios e a raça divina conheciam sobre os mosquitos. Isso o confundiu. Originalmente, Zawa pensou que os mosquitos devoradores de sangue eram nativos do continente Ark. Mas quando ele viu a raça divina dizer o nome dos mosquitos devoradores de sangue, ele soube que eles também existiam no reino divino. Além disso, eles até tinham o mesmo nome. Mas surpreendentemente, os demônios também sabiam sobre os mosquitos. Contudo, seu nome era diferente. Eles chamaram os mosquitos de mosquitos diabólicos e isso deixou Zawa curioso. Ele sabia que o reino demoníaco tinha um ambiente completamente diferente comparado ao continente Ark e o reino divino. Além disso, embora o reino demoníaco tivesse versões variantes das bestas mágicas do continente Ark, Zawa pode dizer pelas palavras do rei demônio dragão que os mosquitos devoradores de sangue e os mosquitos diabólicos eram os mesmos. Os mosquitos devoradores de sangue existiam em 3 reinos. O que isso significa? Zawa não pode deixar de franzir a testa. Ele planejava estudar isso quando for o momento. Zawa não queria mais nenhum problema. Neste momento, Zawa tinha um constante senso de crise. Para não falar sobre a raça divina e os demônios, a aparição do cultivador imortal fez Zawa olhar com seriedade para o seu estado atual. As circunstâncias estranhas circulando os mosquitos devoradores de sangue fez Zawa pensar em seus problemas. Ele queria ver se os mosquitos também tinham uma conexão no reino do cultivador imortal. Enquanto Zawa estava conciliando seus pensamentos, os demônios e a raça divina continuavam sua guerra acalorada contra os mosquitos devoradores de sangue. Os demônios tiveram uma perda maior desta vez. O exército demoníaco tinha 8º níveis entre seus números.
Depois de serem submetidos a centenas de ataques de mosquitos, esses oitavos níveis simplesmente não tiveram nenhuma chance de escapar. No final, muitos deles escolheram se explodir. Quando eles enfrentaram os mosquitos devoradores de sangue normais, esse movimento pode ser muito útil. Entretanto, os mosquitos que eles enfrentaram pertenciam ao espaço de Zawai. Quando esses mosquitos morrem, eles apenas seriam ressuscitados. Esse sacrifício feito pelos demônios foi totalmente inútil. A maioria dos demônios mortos eram oitavos níveis, mas isso ainda satisfez Zawai. Os demônios do oitavo nível ainda eram uma ameaça. Embora eles possam não ser uma partida contra os soldados do nono nível do continente Ark, sua autoexplosão ainda era muito letal. Mas mesmo assim, os mortos-vivos e as unidades de cavalaria ainda eram capazes de trazer danos às duas partes. Embora os javelins matassem alguns mosquitos, a consequência não era tão pesada. Afinal, os mosquitos podem ser liberados mais uma vez depois de 24 horas, então Zawai não achou muito dolorido esse dano colateral. A batalha durou a noite toda. As perdas da raça divina tinham atingido um atordoante número de 300 mil. Enquanto isso, os demônios perderam mais de 500 mil soldados. Pode-se dizer que os danos eram muito pesados. Quando o amanhecer chegou, o número de mosquitos foi reduzido em um certo grau, restando somente alguns retardatários aqui e ali. Ao mesmo tempo, Zawai também ordenou os mortos-vivos e as unidades de cavalaria recuarem. Depois que os demônios e a raça divina contaram suas perdas, suas expressões não eram muito boas. Thunderum imediatamente convocou os generais para dentro da sua sala. Ele olhou para eles e disse: parece que Zawai ainda precisa erradicar o exército dos bárbaros e do Pégaso alado. Senão, ele teria os enviado na noite passada, nos causando ainda mais perdas. Esse é o segundo lote de mosquitos que Zawai enviou em 2 dias. Se tornou óbvio que os mosquitos estão sob o controle do continente Ark. Zawai pode não ser aquele controlando eles, mas nós temos certeza que o continente pode. Vamos retornar ao Império Radiante por enquanto. Precisamos procurar por maneiras para repelir aqueles mosquitos. Caso contrário, nós teremos ainda mais perdas. O grupo naturalmente não se opôs a isto, mas Claude Ying não pode deixar de dizer: eu acho que precisamos enviar uma palavra para as raça bárbaro e Pégaso alado. Faça-os saber que seus parentes foram mortos. Mesmo se Zawai não matar todos eles, ele ainda conseguiu matar um pouco de seus números. As duas raças ainda enviariam algumas elites. Ao mesmo tempo, quando os repelentes para os mosquitos chegarem, nós podemos retornar o nosso ataque no continente Ark. Naquele momento, eu pessoalmente destruirei Zawai. Claude Ying compartilhou seu sentimento com os outros generais da raça divina. Nas muitas conquistas que a raça divina teve nos reinos inferiores, essa foi a primeira vez que eles perderam tanto. Embora eles tenham perdido muito no reino do Deus do Trovão, as perdas para outra equipe foi muito maior. Mas desta vez, o continente Ark mal perdeu alguém. Para a arrogante raça divina, isso era uma situação completamente inaceitável. Thunderin olhou para o grupo e disse: envie esta ordem. Descanse por 2 horas. Depois disso, retornaremos ao Império Radiante. Nós não queremos ficar emaranhados muito mais tempo com os mortos-vivos. O grupo assentiu antes de partirem. Depois que os outros saíram, Thunderin relaxou. Ele virou sua cabeça para Feyre e disse: Feyre, você notou algo de estranho com aqueles mosquitos devoradores de sangue? Feyre tinha uma expressão confusa quando ele disse: estranha. Eles não são apenas mosquitos devoradores de sangue normais. Embora eles sejam mais fortes que aqueles no reino divino, eles não são muito numerosos. Thunderin sorriu e disse: você não acha que aqueles mosquitos não são muitos? Os mosquitos devoradores de sangue que encontramos da última vez obviamente não são os mesmos que encontramos hoje. Por que disso? Feyre olhou intrigado para Thunderin. Mestre, para ser honesto, eu não notei. Thunderin sorriu amargamente e disse: eu não culpo você, nem todos notaram. Os mosquitos devoradores de sangue do continente Ark podem regenerar. Além disso, parece que é regeneração instantânea. O número de vezes parece ultrapassar 25. Quando Feyre ouviu Thunderin, ele não pôde deixar de encarar. Sua expressão mudou quando ele disse: regeneração? Mestre, aqueles mosquitos podem regenerar. Como isso é possível? Se aqueles mosquitos são tão aterrorizantes,
Então o continente Ark já teria sido completamente erradicado. Thunderdin sorriu levemente e disse, é verdade. Eu observei aqueles mosquitos de perto e cheguei nesta conclusão. Não importa como o continente Ark consegue controlar eles, a coisa importante é que aqueles mosquitos não são boas notícias. Nós devemos ser mais cuidadosos a partir de agora. Feyer assentiu e não disse nada. Neste momento, o lado de fora do acampamento tinha voltado à paz. Thunderdin soltou um suspiro e disse, tudo bem, você podia descansar. Não esqueça, precisamos recuar em 2 horas. Feyer assentiu, então ele saiu. Mas depois que ele saiu, Feyer olhou de volta para a sala de Thunderdin antes de um flash de luz aparecer em seus olhos. Ele parecia estar pensando sobre algo que Thunderdin não sabia. Os demônios tiveram uma situação levemente parecida com a raça divina. Eles tinham perdido quase 2 vezes o número da raça divina. Para um exército de dezenas de milhões, esse número não pode ser forte. No entanto, as circunstâncias das mortes fizeram a diferença. Em apenas uma noite, os demônios perderam 700 mil soldados. Isso era algo insondável mesmo para o Rei Demônio Dragão. O Rei Demônio Dragão estava atualmente dentro da sua sala, pensando se ele recuaria ou não. Eles tinham perdido muitas pessoas esta noite. Embora a maioria dos mortos fossem do 8º nível, o número era demais. Se os demônios não fossem lutadores endurecidos, então alguns demônios poderiam ter desertado do exército. O Rei Demônio Dragão estava franzindo a testa enquanto estava sentado ali. Essa perda era algo que ele não podia ignorar. A coisa mais aterrorizante era a possibilidade que as pessoas do continente Ark estavam controlando os mosquitos diabólicos. Depois de ponderar sobre isso por um tempo, o Rei Demônio Dragão decidiu não recuar por enquanto. Eles avançariam em passos firmes. Ele sabia que mesmo que eles recuassem, as pessoas do continente Ark ainda iriam assediá-los. Quando esse momento chegar, eles não só não ganhariam nada, eles até seriam forçados a estar em uma situação passiva. Entretanto, isso não significa que eles não precisavam de apoio. O Rei Demônio Dragão já enviou pessoas de volta ao Reino Demoníaco para relatar o estado do exército demoníaco. Ao mesmo tempo, ele pediu para os soldados voltarem para suas bases para fazer alguns repelentes contra os mosquitos. No Reino Demoníaco e Reino Divino, sua descrição dos mosquitos era diferente do continente Ark. No continente, os mosquitos eram apenas um tipo de desastre. Depois que eles fossem eliminados, eles não podiam aparecer mais uma vez. Portanto, os mosquitos apenas existiam nos escritos do continente Ark. Entretanto, os mosquitos eram um desastre constante no Reino Divino e Reino Demoníaco. Portanto, pesquisas foram feitas para lidar com eles. Foi apenas porque eles não esperavam ver mosquitos no continente Ark que os demônios e a raça divina não trouxeram os repelentes. Viver em outro mundo. Capítulo 782. Zawai olhou com calma para o monitor. Ele não pensou que a raça divina recuaria. Estava fora de suas expectativas. Zawai não pode deixar de encarar quando a raça divina empacotou suas coisas e foi na direção oposta depois de descansar 2 horas. Vendo eles recuarem, Zawai decidiu não enviar os mortos-vivos atrás deles. Era melhor dar mais tempo para Litsi e Megan. Enquanto as duas tivessem tempo, elas poderiam eliminar completamente a cavalaria do Pegasus ao lado. Quando esse momento chegar, a força de Zawai aumentaria drasticamente. Também, depois de ver a raça divina recuar, Zawai agora pode focar apenas nos demônios. Zawai precisava de tempo. Ele queria que os demônios recuassem também. Se os demônios recuassem, então Zawai ganharia ainda mais tempo. O primeiro lote de mortos-vivos de nível Deus já teria terminado e o pagode teria começado com o segundo lote. Ao mesmo tempo, outra poção de nível Deus estava a caminho. Enquanto houvesse tempo, o lado de Zawai se tornaria muito melhor. Mas para o desapontamento de Zawai, os demônios não recuaram. Diferente da raça divina que recuou depois de 2 horas, os demônios descansaram por 5 horas antes de deixar a cidade Sol Nascente, indo adiante no Império Buda. Depois de ver isso, Zawai não pode deixar de franzir as sobrancelhas. Sua expectativa para o recuo do exército demoníaco era ainda mais que a da raça divina vendo quão cautelosos eles tinham sido ultimamente. Mas quem teria pensado que o oposto aconteceu? A raça divina recuou enquanto os demônios seguiram em frente. Enquanto olhava para o exército demoníaco, Zawai bufou friamente.
Ele ainda estava monitorando a raça divina, contudo, ele não enviou mais ataques. Ele queria que a raça divina recuasse, e ele não queria enfurecê-los ainda mais. Ele estava com medo de que a raça divina ficasse com raiva e mudasse sua decisão. Afinal de contas, quando passasse tempo suficiente, Zhao Ai seria capaz de matá-los de uma vez. Por outro lado, os demônios seguiram em frente. Em 2 dias, eles encontrariam o grupo de Li Zi e Megan, e isso não seria bom. Agora que a raça divina se foi, Zhao Ai pode realocar seus mortos-vivos para lidar com os demônios. Esses mortos-vivos tornaram o avanço dos demônios ainda mais difícil. Eles precisavam atrasar os demônios para dar tempo para Li Zi e Megan para eliminar a cavalaria de Pégaso alado. Depois que os demônios partiram da cidade Sol Nascente, Zhao Ai notou que eles tinham deixado algumas pessoas para trás. Zhao Ai imediatamente soube que o avanço dos demônios desta vez era para ocupar as cidades do Império Buda. Ao todo, os demônios deixaram 1 milhão de soldados dentro da cidade Sol Nascente, 1000 deles sendo especialistas de nível Deus. Ao mesmo tempo, um fluxo constante de demônios pode ser visto indo da cidade demoníaca para a cidade Sol Nascente. Após ver isso, a expressão de Zhao Ai mudou. Com seus recursos atuais, ele não seria capaz de reivindicar a cidade Sol Nascente. Se ele decidisse atacar a cidade, os demônios da cidade virão como apoio. Quando isso acontecer, uma confronta aconteceria. Isso não era algo que Zhao Ai queria. No entanto, Zhao Ai não estava tão preocupado. Afinal, ele não tinha muito poder em mãos. Assim que Li Zi e Megan terminassem sua ação, a maioria dos mortos-vivos estariam livres mais uma vez. O Rei Demônio Dragão tinha descoberto que seus assaltantes atuais não eram apenas unidades de cavalaria, haviam mortos-vivos também. Esses mortos-vivos eram muito difíceis de lidar. Os arcos e armas jogáveis que os demônios tinham eram menos letais nos mortos-vivos. Por outro lado, os javelins lançados pelos mortos-vivos eram uma enorme ameaça para o exército demoníaco. Para ser honesto, o Rei Demônio Dragão estava bastante curioso sobre os javelins de Zhao Ai. Nas suas batalhas anteriores, Zhao Ai não usou eles. Agora que Zhao Ai tinha mudado suas táticas, esses javelins foram usados. O Rei Demônio Dragão pensou no porquê. Esse javelin de madeira não era simples. Pode-se ver que eles foram grosseiramente feitos. No entanto, sua letalidade não podia ser subestimada. O Rei Demônio Dragão não pode deixar de esfregar sua testa. Embora ele planejasse pegar alguma terra enquanto Zhao Ai lutava contra a raça divina, suas perdas atuais eram algo que ele não esperava. E depois que eles deixaram a cidade, eles foram atacados por javelins mais uma vez. Tudo isso deu uma dor de cabeça no Rei Demônio Dragão. Enquanto Zhao Ai estava ocupado lidando com os demônios, ele não estava ciente das mudanças em outro lugar. No campo de gelo do Polo Norte, havia uma enorme fenda espacial que estava constantemente liberando mortos-vivos. Quando eles saíram da fenda, os mortos-vivos andavam e exploravam o campo de gelo. Eles só não foram detectados porque o campo de gelo era grande demais. Porém, os mortos-vivos rapidamente encontraram o vulcão e também a cidade de pedra. Logo, mais e mais mortos-vivos foram naquela direção, enquanto ainda mais mortos-vivos saíam da fenda. A esta altura, um largo mar de mortos-vivos estava começando a ir na direção da pradaria dos Homens-Fera. Esses mortos-vivos estavam incansavelmente seguindo em frente. O gelo e o vento eram completamente inúteis contra eles. Em alguns dias, eles estariam pisando o pé na pradaria. Naturalmente, Zhao Ai e os outros não sabiam sobre isso. Ao mesmo tempo, eles também não estavam cientes de que outra pequena fenda apareceu em uma ilha não muito longe do Império Radiante. Essa fenda era menor e não haviam criaturas saindo dela. Contudo, essa fenda com certeza teria um impacto no continente Ark no futuro. Zhao Ai não sabia sobre nada disso. Seus pensamentos estavam atualmente nos inimigos na frente dele, os demônios e a raça divina. Agora que a raça divina estava voltando para o Império Radiante, Zhao Ai só teve que se preocupar com os demônios. Li Zi e Megan tinham preparado 3 dias para lidar com a cavalaria do Pégaso alado. No entanto, Zhao Ai não se preocupou demais. Ele sabia que elas entrariam em ação logo. Ao mesmo tempo, a poção de nível Deus seria completa em um dia. Enquanto isso, Zhao Ai estava muito surpreso com o exército demoníaco. Ele não parou de assediar os demônios quer seja dia ou noite. Além disso,
Com o uso dos mosquitos, as perdas do exército demoníaco tinham atingido 1 milhão. Mas mesmo com isso, os demônios não recuaram. Pelo contrário, mesmo com seu ritmo lento, eles seguiram em frente. Essa ação fez Zhao Ai admirar a raça demoníaca. Zhao Ai enviou forças para atacá-los o tempo todo. No entanto, eles continuaram seguindo em frente, mesmo sabendo que cada passo que deram fariam eles sangrarem. Zhao Ai não entendeu por que os demônios continuaram. Depois de dias sendo atacados, os demônios estavam parecendo muito cansados. Eles não tiveram um bom tempo para comer e descansar. No entanto, eles ainda continuaram em frente. Zhao Ai não sabia que o motivo para isso era simples. Os demônios não recuaram porque Zhao Ai ainda precisava usar seu exército principal. Isso fez os demônios pensarem que ele ainda estava lutando contra a raça divina. Se eles não usassem essa oportunidade para ocupar terra, então eles não seriam capazes de fazer isso no futuro. Embora os demônios tivessem enviado alguns batedores, aquelas pessoas não ousaram chegar muito perto da raça divina. Além disso, depois que Thunderum viu que Zhao Ai não os assediou, ele decidiu diminuir seu recuo, permitindo mais tempo para descansar. Ao mesmo tempo, ele também usou esse tempo para se familiarizar com as redondezas. Os demônios tinham mais informações vindo de seus batedores próximos do Império Radiante. Vendo que o exército principal ainda estava ausente, eles não sabiam do recuo. Se eles soubessem que a raça divina tinha recuado, o rei demônio dragão com certeza pararia o exército de seguir em frente. Um dia passou e outra poção de nível Deus foi feita. No entanto, Zhao Ai não usou. Ele estava esperando por mais uma poção antes de entregá-las para Bloquead e Roquead. Bloquead e Roquead eram gêmeos que tinham uma maneira misteriosa de coordenarem entre si. Se Zhao Ai decidisse promover um antes do outro, então ele poderia arriscar romper essa coordenação. Por causa disso, Zhao Ai escolheu promovê-los ao mesmo tempo. Pode-se dizer que alguns dos medos de Zhao Ai eram irracionais, mas ele não estava com pressa sobre esse assunto. Afinal, Bloquead e Roquead seriam semideuses depois da promoção, então eles não seriam de grande ajuda mesmo. Esperar por alguns dias não afetaria nada. O tempo passou e outro dia chegou. Esse era o 5º dia depois que os demônios decidiram despachar suas tropas. Eles ainda estavam avançando, mas suas perdas agora tinham ultrapassado 3 milhões, 1/10 de seu número original. Além disso, depois de passar por outras 2 cidades, mais de 2 milhões de soldados foram deixados para trás. Pode-se dizer que o exército demoníaco agora foi cortado por 1/5. Zhao Ai tinha reconhecido a tenacidade da raça demoníaca. No entanto, ele sabia que a sorte do exército demoníaco estava prestes a acabar. Isso era porque Li Zi e Megan já tinham cuidado da cavalaria do Pégaso ao lado. Com isso, Zhao Ai voltaria a usar sua força total. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.